Olá a todos, sejam bem-vindos a esse podcast. Nós estamos iniciando um novo projeto aqui na Instituição Zarnes, um projeto pensado na saúde mental, pensado em expandir a saúde mental para todos os nossos ouvintes desse podcast. E hoje nós iremos iniciar o podcast de Café com Saúde Mental, um projeto que foi muito esperado, né? Foi muito bem pensado e estrategicamente pensado para os nossos alunos e para todos que possam nos ouvir, né? Então, eu sou o Matheus Henrique, sou psicólogo da Faculdade Zarnes, atualmente estou à frente do setor de NAAP, que é um setor voltado também para o atendimento psicopedagógico e acessibilidade da nossa instituição. E hoje nós receberemos uma convidada muito especial, Ana Maria, né? Ana Maria, que atualmente está na nossa coordenação, que também é uma amante da saúde mental, assim como eu, né? Sempre buscando estar junto dessa saúde mental, promovendo saúde mental. E hoje nós iremos iniciar com essa ideia, né? Falando de Janeiro Branco, falando muito de saúde mental. E gostaria que você se apresentasse, Ana Maria, que atualmente está na nossa coordenação, somando muito ao nosso time, mas se apresente para esse público. Tudo bom, Matheus? Primeiro, eu queria agradecer a honra de ter sido convidada para estar aqui batendo esse papo com você. Falando tanto de saúde mental, acho que um tema tão importante, tão vital para nós, né? Não só para quem é da saúde, mas também para quem é da educação, para todas as áreas, né? É uma questão de ser humano mesmo. Bem, eu sou Ana Maria Arruda, sou médica, biomédica com mestrado em psicologia, estou começando agora o doutorado em psicologia, trabalho com gestão há muito tempo e formação de pessoas. Formação na educação. Só de academia, só como professora, são 38 anos de carreira, e como médica, 32, e sempre trabalhando nessa área, né, de gestão. E como a gente trabalha com gestão e formação, você trabalha com gente, Sim. Formando gente. E para formar gente, você observa comportamento, o comportamento das pessoas. E desde sempre, eu ia falar desde pequena, mas desde sempre, eu me preocupo muito com o comportamento, principalmente com mudanças de comportamento, de alunos, de colegas, de médicos, de profissionais de saúde, nos ambientes que eu estou. Por quê? Porque o fator externo ele impacta muito, né, nisso. Tanto que eu fui fazer o mestrado em psicologia, porque, como médica, eu me sentia incompetente de trabalhar essa área. Como que eu trabalho relacionamento, como que eu trabalho um bem-estar psíquico, se naquela época eu não tinha essa formação. Por isso que eu fui procurar. E desde então eu sou realmente apaixonada por esse tema, porque eu acho que é um tema que sem ele não tem o resto. Sem saúde mental você não tem saúde física, sem saúde física você não tem a pessoa. E aí como é que fica? Sim, então essa sou eu. É um currículo que dispensa comentários, né? Mas vamos lá. Começando essa conversa, Ana Maria, eu gostaria de trazer essa temática do Janeiro Branco, né? O Janeiro Branco que se cada vez mais está sendo tão comentado, tão falado, e devido à importância desse tema, né? Como é que você vê o Janeiro Branco? Como é que esse Janeiro Branco se apresenta para você? Como é que você vê esse mês voltado para o cuidado com a saúde mental? Matheus, primeiro, eu não vejo janeiro como o mês para a gente ver o cuidado mental, para prestar atenção no cuidado. Eu vejo ele como ponto de partida para os 12 meses. Então, eu vejo janeiro assim, é o mês número 1. Ele é branco por quê? Porque tudo pode acontecer, né? Tudo pode ser evitado ou tudo pode não ser evitado. Em relação à saúde mental, é quando a gente começa a se preocupar, a pensar, bem, como que eu estou e como que eu quero chegar daqui 12 meses. E quais as estratégias que eu vou tomar, o que eu vou fazer para que eu consiga chegar em dezembro branco também. Né? Exato. Porque o branco é paz, é tranquilidade, é tudo aquilo que, teoricamente, quem tem a sua mentalidade sã, tem sua saúde mental em dia,
vai estar. É uma pessoa tranquila, equilibrada, né? Adaptável, flexível, né? Que não adoece diante de situações mais conflituosas. Então, assim, isso é o branco para mim. Então, assim, é o ponto de partida. É como eu estou e como que eu quero chegar daqui a 12 meses. Perfeito, perfeito. Pegando um gancho nessa sua fala, doutora, quando você falava sobre os impactos daí por diante, a partir desse janeiro branco, como é que você vê esse janeiro branco também, esse início, esse ponto de partida, entendendo também as exigências que a medicina traz, toda essa cobrança que os nossos alunos costumam apresentar. Diante dessas cobranças, dessas dificuldades que os alunos apresentam, principalmente sobre as cobranças que a medicina culturalmente tem, né? Pensando no Janeiro Branco, como que você acha que isso impacta para os nossos alunos diante desse contexto? Eu vejo assim, bem, o janeiro é o primeiro mês do ano, de um ano que eu venho, né? O ano passado, fim do em dezembro. Normalmente, final do ano, você chega com o estresse no limite. O aluno, então, é aquele semestre, é o final do ano, foram 2 semestres cansativos, e principalmente para a medicina, que não tem um semestre mais fácil que o outro. Não é só na medicina, qualquer curso, quando o aluno se propõe a ser um bom aluno, vai ser difícil. Mas para a medicina eu acho que tem uma pegada maior, porque você trabalha muito com a fragilidade do outro e com uma responsabilidade muito grande no processo. Porque quer queira, quer não, por mais que a gente trabalhe em equipe multidisciplinar, né, Matheus, e você sabe disso melhor do que eu sou assim uma defensora ferrenha do trabalho multi. Lembrando, gente, que o médico faz parte, tá? Não é o médico é a equipe. Não, o médico faz parte da equipe. Então, assim, mesmo a gente fazendo todo esse trabalho multi, o processo começa e termina no médico. E, normalmente, quando dá errado, quando tem algum problema, a responsabilidade... Não, é o médico, vai falar com o médico. Você sabe... Não, vai falar com o médico. Então, assim, essa responsabilidade que é inerente à nossa profissão e que nos é delegada traz muito peso desde a nossa formação. Tanto que eu falo que eu não chamo o aluno de medicina de aluno, eu chamo ele de médico em formação, porque ele já traz em si essa responsabilidade. Então, assim, quando chega dezembro, que chega, né? Aí vem férias, vem recesso, que é o momento que você dá uma equilibrada. E eu falo que quando você roda o cronômetro lá no 31 para primeiro, zera tudo. Zera tudo. Então, você está zerado. Teoricamente, você está tranquilo, você está começando, você tem aquela ansiedade do novo que vem, mas não do cansaço daquilo que você deixou. Eu acho que é a hora de você pensar as estratégias que você vai ter durante o ano para evitar que aconteça com você aquilo que, porventura, aconteceu do ponto de vista de falta de saúde mental no semestre passado. Será que o método que eu usei para estudar foi legal? Será que tem outros métodos? Deixa eu ir lá no NAP, conversar com o Matheus, de repente eu aprendo alguma coisa diferente para que eu melhore a minha maneira de estudar. Será que eu otimizei o uso do meu tempo? Não, deixa eu ver que estratégia que eu posso usar para fazer a gestão do meu tempo, para que eu tenha tempo para tudo, para estudar, para ir para a escola, para ver minha família, para namorar, para curtir, para jogar videogame, seja lá o que eu queira fazer. Então, acho que o Janeiro Branco, para o aluno, para o médico em formação, para o professor, para a gente que está começando, é esse momento da gente parar e pensar, espera aí, qual que vai ser a minha estratégia? Qual que é o meu plano de ação para os próximos 12 meses? Para que eu cuide da minha saúde mental e não chegue em dezembro como eu cheguei em dezembro passado. A não ser que eu tenha chegado em dezembro muito bem, né? Aí eu continuo. Mas, normalmente, não é bem assim. Sim, sim. E, além disso, eu percebo, Ana, que é momento também para metas, né? Estratégias, como você disse, metas. E como que você vê essa parte, né? Pensando no Janeiro Branco, construindo uma nova história, construindo algo novo, mas como é que essas metas podem ser saudáveis? Essa é a questão, né? Porque muitas vezes essas metas não são justas, não são conscientes, não são coerentes, e de repente isso traz uma série de problemas até chegar no NAP, né? Como você disse, para recalcular essa rota, né? Mas como que você
vê essa questão e, principalmente, quando essas metas podem ser saudáveis? Quando a gente trabalha com indicadores, né, a primeira coisa que a gente aprende é que, para você estabelecer uma meta, ela tem que ser uma meta plausível. Ela tem que ser uma meta coerente. Ela tem que ser uma meta que eu possa mensurar. Ela tem que ser uma meta possível. Nada mais justo do que você pensar nos seus limites. Eu acho que é o momento de pensar nos seus limites antes de estabelecer qualquer meta. Tá, eu peso hoje 90 quilos. Não, mês que vem eu quero pesar 60. Não vai. Ou, em um mês, perder tudo isso é saudável? É factível? Então, tem coisas que é muito da coerência mesmo, do bom senso. E nada melhor do que buscar ajuda. Tá, eu quero uma meta. Como que eu penso na minha saúde mental? Eu estou fazendo psicoterapia? Eu estava fazendo, parei, eu nunca fiz porque eu não acredito. Por que não começar? Eu acho que é um primeiro parâmetro. Porque para eu estabelecer meta, para mim, eu preciso me conhecer. Exato. E aí eu me conheço? Será que eu sei dos meus limites? Como que eu vou estabelecer meta? Então, é melhor nem estabelecer meta. Agora, quando você planeja, é porque você sabe onde você quer chegar. Você quer chegar aonde? Mas de maneira consciente e coerente. E não sendo levado por mídia, não sendo levado por colega, não sendo levada, sabe, por você. O que você entende que é o melhor para você? Sem competições, Sem né? competições, é por isso que eu falo assim, sem rede social, Sem né? rede Não, social. porque fulano dá, então eu tenho que fazer. Não. E se tiver que competir, Matheus, que a competição seja com você mesmo, sabe? Que eu possa levantar amanhã melhor do que eu estou hoje. Sim. Que eu possa ser uma pessoa melhor amanhã do que eu sou hoje, do que eu fui ontem. Que hoje eu seja melhor do que eu fui ontem. É a única competição, gente, que é válida, sabe? E que realmente faz a gente crescer. E se isso não estiver dando resultado, se eu estiver fazendo isso sozinho e não estiver dando resultado, por que não pedir ajuda? Perfeito, perfeito. Certo? E um ponto muito importante também, que eu quero pegar esse gancho, é a questão do autoconhecimento, né? Eu costumo dizer o seguinte, Ana, quanto mais a gente se conhece, melhor a gente se relaciona com a gente mesmo, né? Então, na minha visão, o autoconhecimento, ele é importantíssimo para qualquer área da nossa vida. Então, por exemplo, se eu cada vez mais que eu conheço sobre a medicina, melhor eu vou me relacionando com ela. Então, quanto mais eu me conheço, melhor eu me relaciono comigo mesmo, né? E antes de conhecer o outro, é melhor que a gente nos conheça, né? E assim a gente vai minimizando alguns problemas. Mas vamos lá. Pegando esse gancho também, eu queria fazer uma pergunta para você no seguinte sentido. Como é que esses alunos do curso de medicina hoje, principalmente da nossa instituição, como é que eles fazem para identificar alguns possíveis riscos, principalmente para a nossa saúde mental, né? Muito mais do que a gente pensar numa pós-venção, a prevenção também é muito importante. Então, eu queria ver como é que a gente faz para prevenir, né? Como é que esses alunos fazem para prevenir e não precisar, posteriormente, de intervenções mais drásticas, né? Bem, falando em prevenção, existem algumas estratégias que são tão simples, eu faço, são tão óbvias, mas o óbvio não existe, já dizia o filósofo, né? O óbvio não existe, então a gente tem que falar do óbvio. Mas, por exemplo, quer uma estratégia boa para a saúde mental? É você cultivar café com amigos. Sabe aqueles encontros com amigos, que você joga a conversa fora? É ter, na semana, momentos que você joga a conversa fora. É você ter aquele hobby que você gosta de fazer. Aí todo mundo pergunta, mas é pintar? Não! O que você gosta de fazer que não seja estudar medicina? Estudar medicina, você tem que gostar, mas o que mais que você gosta? Eu gosto de assistir série. Assista série, tem um momento para você assistir série. Não, eu gosto de ir à igreja. Tem um momento de ir à igreja. Não, eu gosto de pintar. Pinte, cante, dance, beije muito. Sabe, assim, isso são regras básicas de bem viver, de saúde mental. É ler um bom livro, é escutar uma boa música. A boa música, para mim, não necessariamente é para você. Então, é a boa música
para mim, né? É cultivar uma alimentação saudável, mas saudável mesmo, gente. Não é radical, não. Não é ditatorial, não. Saudável. Todo mundo sabe o que é uma alimentação saudável, né? É cultivar. Mas cultivar o dia da besteira também. É legal o dia da besteira. Então, assim, são coisas que é você fazer com que as suas funções vitais aconteçam de maneira natural. É você dormir bem. Ah, mas como que eu durmo bem? Evite uma televisão, evite o celular meia hora antes de você deitar. Deite. Pense coisas boas enquanto você estiver deitado. Uma dica: lembre de tudo aquilo que você pode agradecer pelo que te aconteceu. Seja grato. Para mim, essa é uma grande dica, Matheus. Seja grato. Sim. Durma bem, coma, se alimente bem, pratique exercício dentro daquilo que você gosta, não é que o outro gosta, dentro daquilo que você gosta. Cultive amizades, cultive amor, cultive sua família. Isso é prevenção, certo? Agora, você também me perguntou como que ele pode observar alguma coisa que não está dando certo, né? Exatamente falha nessas funções. Eu não estou dormindo bem, eu não estou comendo bem, eu não estou me relacionando bem. Mudança de comportamento. Se eu me conheço, eu observo a mudança de comportamento em mim. Se alguém me conhece, e normalmente colegas muito próximos, família, familiares, começam a perguntar: fulano, está acontecendo isso? Fulano, está bem? Se muitas pessoas que gostam de você começam a fazer esses questionamentos, sinal de alerta. Sinal de alerta. Perfeito, perfeito. E muitas vezes a gente percebe que as pessoas veem a saúde mental como algo muito difícil, né? E como você mencionou, são práticas simples, possíveis, acima de tudo possíveis, que dá para ser implementada no nosso dia a dia e que faz toda a diferença, né? Que faz toda a diferença. Não são práticas mirabolantes que vai nos promover saúde mental, são práticas simples, né? E sempre possíveis para todo mundo, né? É sempre possível para todo mundo. Claro que, igual você disse, muito subjetivo, né? Então, às vezes o esporte, que é muito bacana pro meu amigo, não é bom para mim, mas tem esportes para todo mundo, tem diversões para todo mundo, e é sempre se encontrar, né? Por isso que o autoconhecimento se faz tão necessário. Um ponto muito importante também, que eu gostaria de trazer para essa nossa conversa, Ana, é a questão do preconceito, né? O preconceito dentro do ambiente, principalmente na medicina, vejo muito isso, sabe? Acho que não se resume à medicina, né? São anos de preconceito quanto à saúde mental. Mas pensando nesse nosso público, né, nesse estudante de medicina, nesses nossos alunos, como é que você vê esse preconceito com a saúde mental? Quais são esses estigmas que você ainda percebe? Quais são as nossas maiores dificuldades para lidar com a saúde mental, se esbarrando nesse preconceito? Queria que você falasse um pouquinho para nós. Eu acho que a visão que a gente tem de saúde mental ainda é muito voltada para a doença. Você não fala em saúde mental, você fala na ansiedade, você fala na depressão, você fala na esquizofrenia, você fala nos traumas, você fala na doença. A gente quase não fala em saúde mental. Esse é um ponto. Acho que se a gente mudasse um pouquinho o foco, né, a lente, seria muito mais fácil as pessoas entenderem o cuidado com a saúde mental. Gente, cuidado com a saúde mental não necessariamente é não querer ficar doente, é você preservar a saúde do seu corpo. Assim como você preserva a saúde do seu corpo, a saúde da sua mente, a saúde espiritual, a saúde é preservar. Esse eu acho que é um ponto. Mas quando a gente volta para a falta da saúde mental, eu acho que o grande preconceito que a gente tem, que a população de uma maneira geral tem, é quanto a melhor das estratégias, que é a psicoterapia. Sim. São muitas as estratégias que a gente tem para trabalhar a saúde mental preventivamente, incluindo a psicoterapia, que eu acho que ela tinha que ser usada muito mais para prevenção, para evitar o tratamento, né? Mas a população ainda entende o trabalho do psicólogo como tratativo. Não, ele trata quem já está doente, e não é. O melhor da psicologia, que eu acho que ela traz da psicoterapia, é exatamente prevenir o problema, né? Mas desde que apareça alguma coisa, algum transtorno, algum distúrbio, que busque ajuda. Aí onde que eu vejo que está o estigma?
Semestre passado eu dei aula de psicologia médica, né, para a turma de medicina. E aí um dia eu fiz essa pergunta: por que vocês... Quem aqui faz terapia? Um ou dois, três que levantam a mão. Eu falei, mas por que os outros não fazem? E assim, quais foram as respostas mais comuns, né? Porque eu não preciso. Mas por que você não precisa? Não, eu não sou doente, mas a psicoterapia, o trabalho terapêutico não é para doente, ao contrário, é também para prevenir. Muitos se sentiam assim, fragilizados. Não, mas eu não posso mostrar. Médico não fica doente, né? Homem não fica doente. E assim vai, todos aqueles estereótipos que a gente tem. Ainda tem muito isso. Eu acho que a pandemia mudou um pouquinho o cenário, né? A pandemia veio mostrando uma necessidade muito grande para a gente buscar ajuda. Olha, a gente precisa de ajuda. Está todo mundo doente. Agora não é nem a questão da gente prevenir. Está todo mundo doente. Como que a gente trabalha isso? Agora é tratar, para depois começar a prevenir. Então, acho que vai muito nisso, sabe, Matheus? É essa questão do... É uma doença, a questão mental ainda é muito... Traz muito estigma, né? É muito voltada para a doença, e uma doença que hoje não é nem a doença que mais acontece. Né? Os transtornos hoje não são aqueles que a gente vê em filme, né? Então, tem muito esse estereótipo. Eu acho que a gente quebra com estratégias como o Janeiro Branco, onde você traz assim, uma visão mais leve do que é o trabalho. Você, por exemplo, conhece muito maravilhoso esse projeto, né? O Café com Saúde Mental. Espera aí, aqui a gente vai trabalhar, não é a doença, a gente vai trabalhar a saúde. Sim. Até para não chegar nela. Mas não pode falar de doença? Pode. Mas ela não é o foco aqui. Aqui a gente não quer que ela aconteça, então vamos trabalhar de cá. Mais ou menos por aí. Sim, perfeito. Respondi sua pergunta? Com certeza, com certeza. Então, Ana, uma questão que eu gostaria de trazer aqui para a nossa conversa também é a questão que eu venho percebendo que a relação medicamentosa, né, ela vem aumentando de forma muito significativa, né? Eu percebo que eu tenho uma prática clínica também há muito tempo, né, que eu sou um psicólogo clínico, e eu vejo que no consultório, né, nos atendimentos, muita gente já chega com essa mentalidade, né, de medicações, Sim. de que medicações vão resolver o problema de ansiedade, o problema de depressão, mas nós vemos também que essa prática não vem sendo saudável, ela não vem sendo aplicada muitas vezes da forma correta, e muitas vezes a gente vê isso tornando o meme que a gente fala, né? Às vezes a gente vê sendo manuseado de uma forma muito diferente do que é proposto, vamos dizer assim, né? E eu queria que você também passasse a sua experiência, né? E como você vê essa relação medicamentosa, principalmente o avanço dela, né? O crescimento disso tudo. Matheus, uma das coisas que me preocupa muito é isso. Pra você ter ideia, o Brasil está no ranking, né? É uma das primeiras posições há muito tempo em uso de benzodiazepínicos, né? De neurolépticos, de medicamentos, neuromoduladores, vamos pensar assim. Isso é preocupante. Será que realmente todo mundo que hoje toma medicamento precisa do medicamento? Porque o pior de tudo é que nem sempre quem está tomando medicamento foi o médico que passou. Você sabia disso? Sim. Às vezes está tomando o remédio que a mãe está tomando, que a irmã está tomando, que o tio está tomando. Não, então me dá um. Isso é mais preocupante ainda. Sim. E quando a gente trabalha com saúde mental, é uma coisa que a gente trabalha muito aqui nas Arnes, na formação dos nossos médicos, né? Dos nossos alunos. É essa visão da atenção básica da saúde mental. O que eu preciso fazer? Primeiro, eu vou trabalhar tudo aquilo não farmacológico que eu possa de estratégia para depois entrar com o medicamento. Existem os critérios que falam, olha, esse paciente precisa do medicamento. E a grande maioria não precisa. A grande maioria, se tivesse uma orientação no sentido, principalmente quando eu falo de ansiedade, né, de depressão, quantos quadros depressivos e ansiosos não são fisiológicos? Sim. E que são tratados como patologia? E a gente sabe, né, Matheus,
se você está frente a uma situação de conflito, reação luta e fuga, é fisiológico, a adrenalina sobe e você vai ficar naquela situação mesmo enquanto você não resolver o conflito. Isso é doença? Não é. Não é. E não deve ser visto assim. E não pode ser visto, não deve ser visto desse jeito. E o que eu vejo hoje é essa questão da urgência de resolver, né, desse imediatismo, tem que ficar bom logo, não se dá tempo nem para o organismo resolver aquilo que é natural dele. Aí você já entra com medicação. Você não dá tempo para o paciente resolver o problema que ele tem. Aí, com isso, o paciente continua não se conhecendo, continua não sabendo seus limites, continua sem ter instrumentos, sem se instrumentalizar, sem ter ferramentas para lidar com um conflito. E a gente sabe que a maior parte dos conflitos a gente consegue resolver se eu tiver gestão emocional. Só que a gestão emocional não necessariamente é com medicamento. Agora, vai chegar no momento que, se isso não for trabalhado, eu chego num grau, né, de ansiedade, de depressão, que aí eu acabo tendo que entrar com medicamento. Mas uma coisa que lá atrás poderia ser manejada de uma maneira diferente. Esse é um cuidado que a gente está tendo na formação dos meninos é ótimo, né? Dos nossos médicos em formação aqui. Eu mesmo, durante as minhas aulas, eu bato muito nisso. Gente, escuta o paciente primeiro, vê a situação dele primeiro, olha o contexto dele primeiro, olha os critérios que você está balizando antes de entrar com medicação. Porque, na maioria das vezes, entrar com medicação é um caminho sem volta. Não é a questão de ir contra a medicação, né? Muito pelo contrário, mas é que ela seja manuseada, manejada de forma correta e saudável. Que ela seja prescrita para quem precisa e não para quem quer. Exato. Então, Ana, uma questão também que é muito perceptível é que os alunos começam, né, nos primeiros períodos com aquela empolgação, né, super empolgados, ansiosos para conhecer a instituição, conhecer o curso, conhecer os professores. E a gente percebe que no decorrer do curso isso vem, né, diminuindo esse entusiasmo, às vezes vem algumas frustrações, alguns obstáculos que são naturais do processo, né? Mas muitas vezes eles chegam na reta final, vamos dizer assim, né? Já no internato, por exemplo, muito mais técnicos do que, vamos dizer assim, emocionais, né? Como é que a gente atinge esse equilíbrio, né? É muito importante, na minha visão, que a gente atinja esse equilíbrio, para que não fique só um instrutor de técnicas médicas, vamos dizer assim, né? Mas que eles também cheguem lá humanos, que saibam reconhecer alguns sinais, como você disse, né? De depressão, de ansiedade, escute o outro de uma forma mais ampla, mais saudável, mais eficaz, né? Até para não chegar igual na relação medicamentosa, entre outras questões, principalmente emocionais, né? Como é que a gente atinge esse equilíbrio, na sua visão? Eu acho interessante o nosso projeto aqui, o nosso projeto pedagógico, a maneira como o grupo, as ARNES, trabalha, porque a visão que a gente tem no processo é tentando garantir isso daí. O perfil do nosso egresso é um médico excelente do ponto de vista técnico, mas humano, ético, inovador. Sim, né? sim. Como que a gente trabalha isso? Nesse ponto, eu acho que o Ministério da Educação tem melhorado bastante. Ele tem mexido muito nas diretrizes e cada mudança ele vem trazendo mais a necessidade de capacitar o médico nessa área humana. Aí eu até brincava um tempo atrás, nossa, humanizar o humano, né? Engraçado, né? Mas o pior que humanizar o humano. Né? Então, hoje, a gente tem muito mais disciplinas, inclusive curriculares, que trabalham com o aluno nesse sentido, humano, relacional, comportamental, que leva a tentativa, assim, mostrar a necessidade da busca pelo autoconhecimento do que, por exemplo, na minha formação, que não tinha nada. Tinha nada. Então, hoje a gente tem, quando a gente trabalha dentro da própria propedêutica médica, a qualidade da relação médico-paciente, você está trabalhando as emoções.
A psicologia médica, quando ela entra, ela vem trabalhando exatamente isso. Olha, existe emoção, existe sentimento, não tem como negar isso. Né? Não tem aquela que o médico não sente, ele sente. Até onde que ele pode mostrar isso é que é o diferencial. Olha, o médico adoece também, e ele pode adoecer na relação médico-paciente que ele tem. Olha, o paciente vai apresentar comportamentos diferentes por conta do diagnóstico que você deu para ele, que não é doença, mas você vai ter que manejar porque está no paralelo e impacta no tratamento da doença de base. Então, assim, ao longo do curso de medicina tem trabalhado isso, mas nada impede que a gente tenha o que eu falo que são os apoios, né? Um apoio que eu acho muito importante é o seu setor, é o setor que você coordena, que é o NAP, né, que é o Núcleo de Atendimento Psicopedagógico. Para mim, isso é fundamental e é necessário que todos saibam que ele existe. Por quê? Porque ele apoia o aluno durante a trajetória dele. É um apoio, né, muito importante. E que pode trazer para ele informações do ponto de vista psíquico mesmo, psicológico e pedagógico, que normalmente é o que pega no dia a dia dele, que transforma o dia a dia dele, às vezes, num transtorno e que poderia ser muito mais ameno. Então, essas estratégias, esse podcast, uma vez por mês, que você vai estar trazendo aí temas dentro da saúde mental, essas estratégias eu acho que fazem com que, durante a formação deste médico, ele consiga equilibrar um pouco mais. Sabe? O trabalho com os docentes também, né? A gente tem buscado e vai buscar cada vez mais trabalhar com o docente nesse sentido também, dele buscar o equilíbrio dele e proporcionar esse equilíbrio dentro de sala de aula. Acho que são estratégias que estão acontecendo. Graças a Deus, eu acho que a cada ano tem melhorado, tem evoluído. Ainda falta muito para caminhar, mas também, né? Estamos aqui para assim, você pensa assim, tem quantos anos que a gente está no mundo aí, que o ser humano está no mundo? Tem quanto tempo que a gente está trabalhando saúde mental nessa perspectiva sistêmica? Exato. Né? Mas bacana. Então, para finalizar, Ana, gostaria que você deixasse uma mensagem, né? Até levando em consideração esse janeiro branco, para quem está iniciando, para quem vai assistir, né? Vai ouvir esse nosso podcast. Traz uma mensagem para eles, né? Para começar bem esse ano, para essa página em branco ser bem escrita, né? Para, como você bem disse, não chegar em dezembro sobrecarregado, não chegar em dezembro lamentando pelo ano que passou, mas que chegue lá de forma mais saudável possível, né? Então, gostaria que você deixasse uma mensagem para eles. Oi, quem está daí escutando a gente aqui. Primeira coisa, viva, não apenas sobreviva. Viva a vida. A vida ela é muito preciosa. O tempo é precioso. Viva cada momento como se fosse o último. Sorva, saboreie tudo aquilo que você faz. Coma. Eu falo assim, não engula, coma. Saboreie o alimento. Saboreie a sua noite de sono. Saboreie o seu banho no chuveiro. Saboreie a conversa com o colega. Saboreie o momento de estudar e aprendizado, tanto que é bom, tanto que é prazeroso estudar. Saboreie tudo o que acontece com você. Mesmo aquilo que não parece, num primeiro momento, não ser bom, te fortalece, te prepara para um outro momento que você vai precisar. Então, saboreie a vida, aproveite a vida, sorva a vida. Sabe, assim, com fome, com vontade. Eu acho que isso é a grande diferença da gente. E não caia assim no primeiro obstáculo. E se cair, levante. Para isso que a gente tem força, para isso que a gente tem saúde. Por isso que a gente previne saúde. Então, busque sempre fazer aquilo que é melhor para você. E eu tenho certeza que você sabe o que é melhor para você. Só se escute. Se escute mais.
Se você se escutar, se você prestar atenção no que o seu corpo está falando, no que sua mente está te trazendo, com certeza você vai tomar as decisões certas. E o janeiro branco, o branco da tranquilidade, vai acompanhar você todos os meses. Isso eu tenho certeza absoluta. Estabeleça metas, preste atenção no que está acontecendo com você, busque ajuda se precisar. Estamos todos aqui para ajudar vocês. Inclusive o Matheus. Matheus, então, está aqui esperando vocês. Esperando por vocês. Para ajudar vocês. Então, assim, não se acanhe. Busque ajuda, mas, mais que tudo, se escute e viva a vida como ela merece ser vivida. Perfeito, perfeito. Então, Ana, eu gostaria muito de agradecer a sua presença. Tenho certeza que a gente já começou com o pé direito, né? Esse podcast. Começamos com tudo, porque todas as vezes que a Ana fala, eu paro um pouquinho para ouvir, porque é uma mulher de muito conhecimento, né? E essa fala sobre saúde mental, eu tenho certeza que é muito enriquecedora, né? Então, a gente está só começando, né? A gente está só começando esse projeto. No próximo mês, nós traremos outras novidades, sempre com ótimos profissionais. Nós vamos contar também com a presença de alguns alunos que também, né, têm muito a nos oferecer sobre saúde mental. A saúde mental, ela se expande, né? A saúde mental, ela é um universo. Então, mensalmente, a gente vai trazer alguns nomes muito importantes, tá, Ana? Sinta-se convidada também para outros momentos, tá? É sempre importante, vai sempre abrilhantar o nosso projeto. E queria muito agradecer a tua presença, tá? Conte conosco também, sempre que precisar. E agradecer a todos vocês também, né? Por estar nos ouvindo, por estar nos assistindo. E logo, logo nós traremos novidades. Aguardem. Obrigado, Matheus. Tchau, tchau. Tchau.